Alunos, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada, que estava falando sobre resumo e fichamento, e hoje a gente vai falar de outro instrumento de trabalho de redação científica que se chama resenha, né? Eu vi que no fórum algumas pessoas tiveram dúvida em relação à diferença entre resumo e resenha, né? Alguns professores estão cobrando uma resenha para vocês, então vamos conhecer a diferença básica entre resumo e resenha, que é muito comum haver essa confusão, né? Na aula passada eu falei que resumo se trata de uma descrição da obra, ou seja, o autor que está escrevendo esse resumo, ele não vai fazer um juízo de valor, ele não vai pôr naquele resumo uma opinião, né? Se ele concorda, se ele não concorda, ele não vai fazer comparações com as outras obras, ele não vai trazer, né, uma reflexão sobre essa obra, ele vai descrever a obra, tá certo? Então a resenha acontece justamente o contrário, né? Quer dizer, nem acontece justamente ao contrário, porque o resumo está contido dentro de uma resenha, né? Para a gente resenhar, a gente tem que descrever primeiro uma obra, né? Então, o que é resenha, né? Para Andrade, você pode me acompanhar aí no texto que eu passei para vocês na página 153, quando começa o capítulo 8 sobre falando o que é resenha, né? O Andrade vai dizer que resenha é um tipo de trabalho que existe conhecimento sobre o assunto para estabelecer comparações com outras obras da mesma área e maturidade intelectual para fazer avaliação e emitir juízo de valor. Ela vai também definir resenha como tipo de resumo crítico, contudo mais abrangente, permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações de outras obras da mesma área e a avaliação da relevância da obra com relação às outras obras do mesmo gênero. Ou seja, uma resenha requer primeiro conhecimento sobre o assunto, né, do que está sendo tratado. É preciso primeiramente ler o assunto, né? Entender qual foi o contexto histórico que foi escrita essa obra, entender a vida de quem escreveu essa obra também, né? Se for possível. Entender também, fazer comparações com outras obras parecidas, pesquisar outras obras do mesmo valor, da mesma área, e permite que o resenhista mostre a sua opinião, né? Impõe a sua opinião ali, né? Ele inclui o julgamento, ele inclui uma dissertação, ou seja, uma visão crítica daquele conteúdo que está sendo resenhado. Então, dentro de uma resenha, né, existe uma descrição, porque primeiro para você começar a resenhar, você primeiro precisa apresentar a obra, que é justamente um mini resumo daquela obra, né, do que se trata, do que se fala, né. Tem a narração, porque acaba entrando, né, em outros elementos da vida do próprio autor, quem é esse autor, né? As credenciais desse autor, né? Quais são as credenciais desse autor, e apresenta suas conclusões, não a conclusão do autor. A conclusão do autor vai estar ali naquela parte que a gente vai resumir a obra, e sim a sua conclusão, né? Mas a sua conclusão tem que ser baseado, né, em conhecimento, baseado, né, tem que estar muito bem fundamentado. Não existe só eu acho, né? Eu acho por quê? E nisso a gente traz dados, embasamento teórico em relação a isso, né? E não é simplesmente dar sua opinião, é dar sua opinião fundamentada, dar opinião fundamentada em fatos, né? A gente vem conversando em todas as aulas de metodologia científica, e a gente entende que não, dentro do ambiente acadêmico, nós não damos nossa opinião, nós damos nossa opinião baseada em fatos e baseado em argumentos concretos, e não no achismo, né? Então, o que é que a resenha exige para quem está resenhando? Uma capacidade de síntese, interpretação e crítica, né? Que a gente está dentro da universidade justamente para também
né, é fazer com que a gente, né, tenha uma leitura crítica, faça essa leitura crítica. Então você tem que ter essa capacidade de síntese, né, dizer em poucas palavras do que se trata a obra, né, do que se trata o texto. Tem que ter uma interpretação também, você tem que ter um entendimento. Se você não entende, não entendeu aquela obra específica, procure em outras obras, né, procure obras semelhantes, obras que falam sobre a obras, né, para tentar entender um pouco, ter essa, você precisa entender o que é que o autor está falando ali, o que é que o texto está falando, o que é que o livro está falando, né, e tem que ter a construção crítica, né? E ela vai contribuir para desenvolver uma mentalidade científica e levar o iniciante à pesquisa e à elaboração de trabalhos monográficos. Que são trabalhos monográficos, são trabalhos, né, feitos por vocês, que vai colocar, né, vai trazer nesses textos a visão também de vocês. É lógico que sempre muito bem estruturado e baseado em argumentos concretos. Não existe achismo, existe fundamentação daquilo que você acha. Você acha por quê? Né? Então traga, não seja porque eu quero não existe, porque eu acho não existe, existe, né, fundamentos que vai trazer, que vai concordar ou não com aquilo que o texto está falando. Então, obrigatoriamente, você não tem que concordar, você pode discordar desde que você traga argumentos plausíveis para que você discorde ou concorde daquela obra. Então, vamos a diferença básica, né, de um resumo da resenha é justamente trazer esse juízo de valor, trazer essa opinião, né, trazer elementos que não estão dentro do texto, né, que estão implícitos no texto, mas não está, né, exposta às claras. Isso requer um pouco mais de pesquisa, né, requer uma visão de mundo mais abrangente e pesquisa mesmo sobre aquele tema que está sendo tratado, né? Pesquisa fora daquele texto que você vai resenhar, né? Então, o que é que a gente precisa fazer uma análise da temática, né? Do tema que é abordado naquele conteúdo, né? Que mensagem ele vai trazer, que aquele conteúdo vai trazer, né? Primeiro você tem que entender, responder algumas perguntas para fazer essa análise da temática. Quais são essas perguntas, né? Primeiro você tem que saber, entender do que se trata o texto. Do que se trata o texto? Qual a ideia central desse texto, né? Também você precisa entender o segundo ponto, né? Primeiro ponto do que se trata o texto, né? O segundo ponto é da perspectiva do autor, como é que ele tratou esse texto, né? Esse assunto. Dentro da perspectiva de quem escreveu esse texto, como aquele tema é abordado, sobre que olhar esse tema é abordado. O terceiro ponto se existe um problema, qual foi o assunto que foi problematizado? A gente viu que nas nossas aulas passadas que os trabalhos científicos sempre trabalham em cima de uma problemática a ser resolvida. Então, qual foi a problemática que trouxe esse texto? Qual foi a problemática que trouxe essa obra? E o quarto elemento, o quarto ponto, né, da análise temática, para a gente começar a fazer uma resenha, é como esse autor vai solucionar esse problema, né? Qual é a posição que ele assume, né? Então, eu preciso, né, ter uma visão crítica para descobrir qual é o foco que esse autor tá, qual a visão que esse autor está trazendo, qual é o problema e como ele se propõe a relacionar esse problema. Como esse autor, quinto ponto, vai demonstrar o seu raciocínio, né? Como ele apresenta o seu raciocínio. E o sexto ponto, né, há outros assuntos paralelos à ideia central, ele trata de outros assuntos que, né, fora aquele assunto que é o assunto principal que é abordado, tem outros temas que ele levanta, né? Então você faz essa análise crítica. Esses são alguns pontos,
né, de fazer uma resenha. E existe uma resenha descritiva e existe também uma resenha crítica, certo, gente? Existe uma diferença. Qual é a estrutura da resenha, qual a estrutura da resenha descritiva, né? Primeiro tem o nome dos autores, né? O título da obra, né? Isso vai vir nas regras da ABNT, né? Eu vou botar um exemplo aqui para vocês, né? O nome da editora, lugar e data da publicação, número de página, depois eu vou fazer uma descrição das partes, né? Se for um texto de capítulos, eu faço da hora. O primeiro capítulo é tratado isso, o segundo capítulo é tratado aquilo, certo? Eu vou fazer um resumo da obra, um pequeno resumo da obra, do que a obra está se tratando, é justamente a descrição da obra, né? Que tom o texto é abordado, quais são os métodos utilizados pelo autor que construiu a obra, se você conseguir perceber isso, certo? E qual o ponto de vista que ele defende. Então, qualquer tipo de texto, seja ele qual for, vai sempre defender um ponto de vista. Você precisa descobrir que ponto de vista o autor está defendendo. Ele sempre traz uma conclusão, ele sempre traz um questionamento e ele sempre vai defender um ponto de vista. E você precisa perceber qual é esse ponto de vista que o autor defende, certo? Ok? Isso é uma resenha crítica. Ou resenha descritiva. A resenha crítica já vai trazer uma crítica, né? Já vai trazer outros elementos, e é o que a gente precisa prestar mais atenção, que quando o professor vai pedir uma resenha, ele está esperando de vocês uma resenha crítica. Ele está buscando entender como é que o aluno está buscando perceber qual é a capacidade crítica de vocês, de ler um texto criticamente. Então, toda vez que o professor, né, pedir uma resenha e não especificar que é uma resenha descritiva, ele vai certamente estar cobrando uma resenha crítica, ou também chamado de resenha científica, certo? Então, eu vou me demorar mais um pouco nesse estilo de resenha, porque é o que vocês vão mais utilizar na sala de aula. Então, como eu já expus antes, né, dentro de uma resenha existem elementos descritivos, narrativos e dissertativos. Existe a defesa de um ponto de vista e aí também, né, quiçá apresenta de argumentos, né, quiçá não, tem que ter apresentação de argumentos e provas, né, precisa ter argumentos e provas, né, da opinião que você emite. Não é só achismo. Na página 162 do nosso texto, vai trazer uma série de exemplos de resenha crítica. Eu peço que vocês leiam para vocês entenderem como que eles fazem essa resenha crítica. Leia esses diversos exemplos que tem aqui a partir da página 192, certo? Para vocês verem o exemplo aqui, ele está resenhando, por exemplo, um CD da Cássia Eller, certo? Então veja como é que o autor aqui do livro está fazendo isso. Então, na resenha crítica, o leitor espera o posicionamento do resenhista. Quem está lendo a sua resenha está esperando o seu ponto de vista. Ela não pode ser feita de maneira fria, ela não pode ser feita de maneira distante, ou que você tenha medo de comprometimento, porque senão o texto vai ficar indigesto, vai ficar desinteressante, vai ficar chato, né? Porque quando você trata de resenha, o leitor que vai ler essa resenha espera sim um posicionamento do resenhista, espera que vê a visão de outras pessoas em relação àquela obra. Então é comum, quando alguém está estudando, procurar resenha sobre aquele livro e diversas resenhas sobre diversos pontos de vista. Então, quando se lê uma resenha, se espera isso, se espera
o ponto de vista, né, a sua visão, a visão do resenhista, por parte do resenhista. Não, nem todos, né, uma obra resenhada por diversas pessoas, as resenhas não vão ter os mesmos pontos de vista, porque são pessoas diferentes, são pessoas, né, que têm visões de mundos diferentes. Então, mas esses juízos avaliativos, né, essa opinião que vocês vão estar livres para pôr na resenha e que não está livre para pôr no resumo, ele vai ter, esses juízos avaliativos também tem que ser claros, né, para que o leitor possa concluir sobre a validade da aquisição daquela obra. Né? Não vou comprar ou não vou comprar, por exemplo, né? Deve ficar claro para o leitor, né? Se o resenhista, se a pessoa que está fazendo a resenha adota como ponto negativo ou ponto positivo os posicionamentos, conceitos e ideias, né, que o autor daquela obra apresenta. Então, você vai dar opinião. Você pode concordar ou discordar daquele assunto. Então, essa é a diferença mais básica, né, da resenha e do resumo. Na página 164, existe, né, exemplos, né, para vocês verem a estrutura bem direitinho de como é uma resenha, certo? Também está nos slides que eu coloquei para vocês terem acesso. Então, ele vai dizer primeiro que vai vir credenciais do autor, né, informações sobre o autor. Depois eu vou fazer um resumo, né, isso para a construção de uma resenha, tá certo, gente? Primeiro eu trago, né, o livro resenhado com as obras da ABNT. Eu vou botar aqui um exemplo aqui embaixo de como é que é feito essa citação, né? Mais qualquer dúvida, a BNT, como citar livro, como citar revistas, né? Procurar aí no Google. A gente ainda não teve essa aula, mas a gente logo vai ter essa aula sobre citar os livros, como se cita os livros, como se referencia os livros. Depois que eu referencio o livro acima com o nome do autor, né, com o nome do livro, a edição, etc., né, para a pessoa saber de que livro está sendo falado, né, eu trago as credenciais do autor. Informação sobre o autor, quem é, nacionalidade, formação universitária, títulos, livros, artigos publicados, né, qual é a relevância desse autor dentro do mundo acadêmico, né, dentro daquele assunto que é abordado. Depois, né, já abaixo dessas credenciais do autor, a gente traz um resumo de uma obra, né? O resumo da obra, os principais ideias da obra, de que trata o texto, qual a sua característica principal, existe algum conhecimento prévio para entender, né? As pessoas, para entender aquele texto, precisam de algum conhecimento prévio, né? E a descrição do conteúdo dos capítulos ou parte da obra, ou seja, eu vou dizer, o capítulo 1, eu vou trazer... A obra trata no capítulo 1 disso, daquilo. No capítulo 2 já vai tratar disso. Eu vou trazer um roteirinho, né, de como está dividida essa obra. Logo após que eu fizer esse resumo da obra, eu vou trazer as conclusões da autoria. Quais são as conclusões que o autor da obra chegou, né? Depois eu trago a metodologia, quais foram os métodos utilizados, vocês conseguirem perceber isso, se é dedutivo, indutivo, histórico, comparativo, estatístico, enfim, né? Tentem fazer isso, né? No primeiro momento eu sei que está no começo, se não conseguirem tudo bem, estamos no começo ainda. Mas depois vem a quadro de referência do autor, né? E qual foi os estudos que ele se apoiou? Ele cita pessoas, ele cita os autores, quem são os autores, quem são as pessoas que ele se apoiou para fazer, né? Para escrever aquela obra. E logo após, né, eu tenho uma crítica do resenhista. O que é a crítica do resenhista é aí que vocês entram com a opinião de vocês, né? Vocês vão julgar a obra, né? Vocês vão dizer qual é a contribuição dessa obra, as ideias são originais, se as ideias são originais, como é o estilo do autor, se ele é conciso, se ele é objetivo, se ele é simples, se ele é idealista, se ele é realista, né? Se a linguagem tá
acessível para todos, vocês podem também dar opinião, e a opinião também sobre a conclusão do autor em relação a conclusão do redesenhista em relação às conclusões do autor, né? E depois a gente traz a indicação do redesenhista, né? A quem é dirigida a obra, para quem é escrita essa obra, né? A obra é endereçada a que disciplina, pode ser adotada por algum curso, qual curso pode ser adotado, que tipo de conhecimento se pode utilizar essa obra para apoiar, né, o conhecimento sobre aquele determinado assunto e etc. Então, vou recapitular com vocês, né, qual a estrutura de uma resenha crítica. Primeiro ponto eu trago a obra referenciada lá em cima, depois eu trago as credenciais do autor, quem é, nacionalidade, formação, né, títulos, livros, artigos publicados, né, a gente precisa fazer um estudozinho, uma pesquisa em relação àquele autor, né? Depois eu trago o resumo da obra, por isso que lá atrás eu falei que o resumo está contido na resenha, né? Então eu trago um pequeno resumo, né? Quais as principais ideias, do que se trata o texto, quais as características principais, né? Existe algum conhecimento prévio para entender essa obra? Se existe algum conhecimento prévio, precisa-se de algum conhecimento prévio para entender essa obra, e a descrição do conteúdo dos capítulos e parte da obra, ou seja, vocês vão dizer como essa obra está dividida, se ela está dividida em capítulos, né, o que é que se trata cada capítulo. Depois que eu fizer esse resumo da obra, eu vou trazer as conclusões da autoria, do autor da obra, quais foram a conclusão que o autor chegou. Primeiro eu apresento a conclusão da obra, né, e depois eu trago, né, a minha opinião. Então, depois da conclusão da autoria, né, com as conclusões que o autor da obra chegou, você vai tentar entender qual é a metodologia que o autor utilizou. Se vocês conseguirem, né, captar isso no texto, eu sei que está muito novo, mas se conseguirem captar, coloque aí na resenha que vocês precisam fazer, né? E por último, não, quer dizer, depois de como ele vai fazer, né? Qual é o quadro de referência do autor? Que autores esse autor que escreveu essa obra se apoiou para apresentar seus argumentos? Então ele vai citar várias pessoas. Quem são essas pessoas? Que obras ele se apoiou para escrever? Isso você vai encontrar no próprio texto, né? Quando o autor do texto faz uma série, né, de referência a outros livros. Então você vai mostrar que livros são esses, quais foram os autores principais que esse autor se apoiou para escrever aquela obra, né? Depois eu vou ter a indicação do resenhista, para quem essa obra é dirigida, né? A obra é endereçada a que disciplina, pode ser adotada em algum curso, qual é esse curso e etc. Certo, gente? Então, né, e antes disso, desculpe, existe a crítica do resenhista, que vai trazer o julgamento da obra. Logo após da qual de referência de autor, né, e que obras o autor está se apoiando, eu vou trazer a crítica, que é o item número 7, do resenhista. Aí que eu vou colocar a opinião, a minha opinião. Qual o julgamento da obra, qual é a contribuição da obra, se as ideias são originais, qual é o estilo do autor, né? Se ele é conciso, objetivo, simples, realista, né? Se o que ele está propondo, o que ele está apresentando para você, você concorda ou não. Lembre-se de sempre quando você afirmar de concordar ou não, trazer argumentos fundamentados, baseados em fundamentos. Gente, não me venham com eu não gostei do que ele disse, isso não existe, né? Lembre-se que eu falei que agora, dentro do ambiente acadêmico, a gente precisa sempre impor opiniões, né? A gente está livre de trazer nossas próprias opiniões, desde que essas opiniões tenham algum embasamento científico, tenham, né, alguma coisa, algumas outras obras, alguns dados para que a gente se apoie, né?
eu acho não é opinião. Artigos não são opiniões, né? Dentro da academia a gente tem a opinião, mas sempre muito bem fundamentadas, certo, gente? Senão a gente vai ficar numa briga de achismo. Eu acho, por quê? Porque eu acho. Aí não dá certo, né, gente? A gente precisa, né, trazer uma opinião sempre fundamentada. Então, se vocês pegar o texto de vocês, vocês vão encontrar diversos, né, exemplos de resenhas, né, onde vocês podem estar analisando esses exemplos de resenha para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida como fazer isso. É lógico que num primeiro momento vocês vão sentir um pouco de dificuldade, mas é nada do que um bom treino e ler algumas resenhas já feitas não traga luz à cabeça de vocês. Então, o que é que eu queria só deixar bem claro a diferença de resumo e resenha. Resumo é a descrição da obra que vai estar contida na resenha. Tem uma parte que eu vou descrever a obra, e a resenha traz um juízo de valor, traz a opinião de vocês. Vocês podem analisar essa obra segundo a visão de mundo de vocês, certo, gente? Mas sempre baseado em outras leituras, tá certo, gente? Então, requer uma pesquisa maior, requer um senso crítico maior, requer uma capacidade de interpretação da obra e requer outras obras outros textos ou obras que vocês precisam ler fora que vocês estão resenhando, para que vocês possam entender com mais clareza do que aquela obra está sendo tratada, certo, gente? Como eu disse, vocês precisam também ler um pouco sobre a resenha, ler sobre resenha, né? Ou seja, ler exemplos de resenha já feitas, para que vocês vejam como isso é feito. E eu quero também que vocês não se esqueçam que a resenha, qualquer texto acadêmico não pode ser escrito na primeira pessoa, né? Eu acho que eu já falei isso várias vezes na sala de aula. Lembre-se de que você tira o sujeito de um trabalho acadêmico, ou seja, você vai pôr sua opinião ali, mas vocês nunca vão utilizar a palavra eu acho. Certo, gente? Utilize da terceira pessoa, utilize-se, né, em diversos infinitivos, mas não utilize da primeira pessoa. Nunca se utiliza a primeira pessoa. Tá certo, gente? Então, eu peço que vocês treinem. Eu sei que vocês já têm um trabalhinho de resenha para fazer, né? E a resenha mesmo é algo que requer um pouco de treino, requer um pouco de pesquisa, sim, requer um pouco mais de dedicação, né? Diferente do resumo, onde você só trabalha com a informação que tem ali dentro do texto. A resenha você tem que sair daquele texto, você tem que ler o texto, procurar informações sobre autores, procurar outros pontos de vista, procurar outras obras que vai se complementar com aquele texto, né? Então sai um pouquinho do conforto do resumo, mas é algo sempre pedido pelos professores do ensino superior, para que vocês, né, consigam trabalhar esse senso crítico, consigam trabalhar essa capacidade de fazer leituras críticas, tá certo? Então, eu vou ficar por aqui. A aula de resenha complementa a aula de fichamento e resumo. Eu adiantei um pouquinho essa aula justamente porque você estava com bastante dúvida no fórum, então eu achei necessário adiantar a aula que seria na próxima semana. Enquanto isso, né, eu já vou preparando outra aula para que vocês não se percam no conteúdo, e eu espero que nossas metodologias, nossos instrumentos estejam servindo para amenizar um pouco esse período tão difícil que a gente está passando. Então, espero ver vocês em breve, né, nas participações do fórum, nas participações dos grupos do WhatsApp, no chat do AVA, né? Então, a gente sempre está à disposição. Qualquer dúvida, né, só abrir um tópicozinho no fórum do AVA que eu estarei, né, presente para ajudar vocês, tá certo? Um abraço e até mais.